Enfim. E de facto, há analistas que consideram que tem havido falhas de regulação, sobretudo a regulação prudencial. Os bancos sobreendividaram-se para fazer crédito a mais, porque alguém alimentou a bolha de crédito. E, de facto, eu volto atrás. Por exemplo, os bancos regulados por um banco central fraco vão ter um rating inferior. E isso viu-se na Islândia, viu-se na Irlanda e pode-se ver nos outros países. Portanto, compete ao Banco Central. Nosso Banco Central é fraco? Eu acho que o nosso Banco Central, por exemplo, não deveria ser necessário virem agora auditores externos fazer uma análise dos grandes riscos. Há legislação sobre isso há anos, há pelo menos 15, 20 anos. Portanto, a análise dos grandes riscos deve estar perfeitamente conhecida. Aliás, se houver surpresas nessa análise, isso vai refletir negativamente na avaliação do Banco de Portugal. E se reflete negativamente na avaliação de um Banco Central, também afeta negativamente a avaliação dos bancos regulados por esse Banco Central. E a banca, nós falamos muito do ECB, do Banco Central Europeu, mas nós devíamos estar a falar dos bancos centrais nacionais, porque a regulação prudencial não compete ao Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu tem a competência da política monetária e da liquidez, mas a regulação prudencial, que é a qualidade dos ativos, está nos bancos centrais. Mesmo e com as futuras regras de Basileia? Isso, que eu saiba, eu acho que isso não muda, mas a qualidade dos ativos é uma responsabilidade dos bancos centrais, da regulação prudencial, e isso tem que ser reforçada. O Sr. Trichet disse que era preciso reforçar o governo económico, ele devia também dizer que era preciso reforçar a regulação prudencial. Aliás, está-se a reforçar, há um sistema europeu de reguladores prudenciais, portanto, mas isso eu acho que quando passarmos esta crise, que há de passar, havemos de depois ver em que é que falhou, e uma das coisas que se vai apontar vai ser a regulação prudencial. Mas aí há uma coisa que nós já podíamos ter visto, não é? Portanto, se a supervisão funcionasse no Banco de Portugal e, portanto, se tivesse credibilidade, não tinha acontecido com o BPN e com o BPP, não é? Portanto, é uma prova que não funcionou a supervisão, não é? Pelo menos não funcionou suficientemente bem. E chegaram àqueles buracos que se chegou por falta de supervisão. É evidente que aí, como disse, há o problema da supervisão prudencial, não é? Portanto, que compete ao Banco Central, porque... o Banco Central até se organizou agora, separou a parte prudencial da parte comportamental, não é? Criou duas direções, não é? E essas duas direções, eu acho que é mau, porque uma tem implicações na outra, não é? Ainda que estejam dentro da mesma organização. Recordam-se que há uns tempos havia uma ideia que era pôr, portanto, a parte de seguros à parte, banca por outro lado, e depois fazer a parte comportamental portanto, num lado, portanto, a outra no outro. Eram os três picos. Os três pilares, portanto, fazia os três pilares. E isso, felizmente acabou, porque senão o escândalo ainda era maior, o buraco ainda era maior, qualquer dia tínhamos mais BPPs e mais seguradores também a acontecer a mesma coisa. Mas pronto, felizmente, nesse aspecto, isso está controlado. Agora, para mim, a questão da supervisão é fundamental, que o Banco Central supervisiona a sério. E, portanto, eu recordo-me que no tempo que a supervisão, portanto, era feita localmente, não é? Portanto, que havia aquelas visitas habituais do Banco Central aos bancos, muitos destes casos não se verificavam, não é? Portanto, agora as visitas são esporádicas, não é? Portanto, só se fazem as visitas quando há suspeição que há qualquer coisa, não é? E, portanto, a supervisão aí não tem funcionado. Ora, como a Alda dizia, está bem, mas isto é dos setores mais regulados, está bem, tem muita regulação, mas o que é certo é que a regulação também não funcionou, não é? Portanto, há que ver, tirar a análise, que era a sua pergunta, era assim, mas nós já aprendemos alguma coisa, o que é que aprendemos? Podemos aprender o que é que falhou no BPN e no BPP? Portanto, neste momento o Banco Central tem condições para alterar as suas práticas de supervisão, tendo em conta estes dois exemplos recentes que estão fresquinhos, não é? Francisco Banha. Eu penso que neste momento, e dado assim, precisamente aquilo que aconteceu com o BPP e com o BPN, há naturalmente uma maior exigência até e um maior respeito pelas essas regras, não é? E eu não acredito que hoje em dia, com todo o respeito, eu não acredito muito que
esse tipo de situações se esteja a verificar. Mas há naturalmente sempre momentos de ajustamento. Devido, por exemplo, houve um banco... Se bem que BPP e BPN são coisas distintas, completamente distintas. Mas, por exemplo, convém aqui frisar mas que o são cumprimento, processos como referiu, que realmente tudo isto está devidamente balizado, se assim se pode dizer, do ponto de vista do Banco de Portugal, o aviso 3/95, etc. Mas o problema é, muitas das vezes, quando é que as entidades acabam por implementar essas medidas. Por exemplo, porquê que só há poucos dias atrás um grande banco português registrou imparidades no valor de 24 milhões de euros? Certamente que já deve estar-se a preparar para o trabalho que estes auditores vão agora realizar no âmbito da Troika. O problema muitas vezes quando é que se assume que as coisas estão efetivamente mal. Exato. E há uma tendência, veja-se, o próprio aviso 3/95 só registra o incumprimento total ao fim de 5 anos. E, por exemplo, os bancos que estão em situação onde, como referiu, aquele rácio de empréstimos com valor com rácios de 140%, 145%, fazem esse tipo de decisões, ou seja, só registram as imparidades, ou só fazem as provisões, mais concretamente as provisões, nos limites do aviso 3/95, enquanto que outros bancos que têm rácios de 89%, 90%, 95%, como é o caso, como há uma entidade que tem, já registra as provisões quando são adequadas, quando os ativos têm efetivamente dificuldades em ser recebidos. E, portanto, acho que esse tipo de situações é que, naturalmente, que isto não deixa de estar tudo subjacente às grandes dificuldades de capitalização que os bancos têm, não é? Por exemplo, a totalidade, só para se ter uma ideia, isto é interessante, este número que eu vou dizer, os bancos têm, à data de dezembro de 2010, isso é muito interessante este número, tinham qualquer coisa como 531 mil milhões de euros de ativos. E os capitais que tinham era qualquer coisa como 33 mil milhões. Ou seja, os capitais representavam 6% do total dos ativos que os bancos possuíam. E estava uma alavancagem de qualquer coisa como 16,2%. Mas essa foi uma das exigências para se alterar. Aliás, a desalavancagem é o processo que os bancos têm vindo a fazer estes meses, não é? Certo, mas o que acontece é que estes números, portanto, acabam por ser bastante significativos e não permitem aos bancos, de um momento para o outro, proceder a todos esses ajustamentos que são mais prudentes, não é? E por isso... É um processo de ajustamento que não se pode fazer de um dia para o outro. Exato. E muito menos em alturas de crise. Mas cativar depósitos é difícil. Pois, mas apesar agora da restrição ao crédito, mais de 8 mil milhões de euros num ano a menos de concessão de crédito que os bancos fizeram, eles estão a fazer esses ajustamentos. Mas o que é um facto é que esta desproporção é tão grande, uma entidade ter uma alavancagem de 16,7% é um valor brutal. E agora vai demorar o seu tempo, não é? Agora, é normal, porque isso depois tem, se forem fazer essas imparidades, como alguém dizia há poucos dias no seminário do Diário Económico, onde dizia se as pessoas da Troika vierem para aqui para fazer sangue, efetivamente alguma coisa vai acontecer. Primeiro, a imagem do Banco de Portugal pode vir a ficar bastante afetada, porque se calhar poderia ter tido uma atitude mais atuante ou não sabemos. Por isso é que até é bom que este trabalho seja feito para evitar estas eventuais especulações, para que quem tem problemas tem que os admitir que os tem e tem que os resolver, não é? E até porque depois tudo isto também, e eu agora deixo-me dar uma nota, que também é preciso, também no futuro próximo, os bancos também vão ter que alterar um bocadinho as suas atitudes, quer dizer, estar a ganhar dinheiro. Os acionistas dos bancos estarem a ganhar dinheiro com estas alavancagens, quando a economia está boa, tudo bem, mas tudo bem ou tudo mal, porque deveriam ter alguma margem de manobra, por ter alguma almofada, que tanto que os bancos dizem para as empresas terem almofada, os próprios bancos também deviam ter almofadas, porque entre 2007 e 2010 os bancos tiveram resultados líquidos na ordem dos 8 mil milhões de euros aproximadamente, e a maior parte desses resultados foram distribuídos aos acionistas, não ficaram retidos nos bancos. Quero comentar, partilha da mesma opinião? Eu acho que é importante focar aqui esta questão da desalavancagem, que a Troika avisou desde logo que os bancos portugueses estavam mais alavancados que os bancos gregos. E isso é um alerta especial. Os bancos têm estado a tomar medidas bastante agressivas.
Houve um banco, por exemplo, que anunciou, pôs à venda 2,6 bilhões da sua carteira e parece que já vendeu. E estão a vender operações que tinham no exterior, por exemplo. O que está a alimentar um mercado internacional de trading, de negociação de créditos de ativos estressados, em que é um bom negócio agora de comprar dívida de uma empresa, até de uma empresa pública portuguesa, com um desconto de 20% ou 30% e depois esperar que ao fim de 2 meses o Estado reembolse uma dívida do Metro ou de uma outra empresa ao par. Portanto, está-se a ganhar muito dinheiro com isso. Mas os bancos estão a fazer um grande esforço da desalavancagem. Eu acho que isso que é muito positivo. É um processo também difícil. Nesta fase não tinham hipótese, não é? Hipótese. E estão a fazê-lo relativamente bem. Eu acho que estão a pagar já taxas que se vejam nos depósitos, porque um dos problemas da conjuntura em que estamos é que a política monetária tão facilitadora para manter a economia prejudica os bancos, porque, quer dizer, quem é que se interessa em aplicar o depósito num banco a 0,5%? São taxas que não cativam ninguém. Então, os bancos portugueses já ultrapassaram isso, estão a pagar taxas mais razoáveis e em Portugal os depósitos até se estão a aguentar, enquanto que outros países nem tanto. Portanto, isso também é muito positivo. Agora, uma das coisas que também tem que se melhorar é o Fundo de Garantia de Depósitos, para as pessoas poderem distinguir exatamente onde é que está. Alargar, reforçar e até comunicar. Já agora deixe-me só, isso é um aspecto bastante importante, o que referiu agora do Fundo de Garantia de Depósitos, porque segundo se consta, está subavaliado ou está subprovisionado em cerca de 15 mil milhões de euros. E isso é uma responsabilidade dos próprios bancos, não é? Exatamente. E do próprio Estado, porque o Fundo de Garantia de Depósitos vai ter que no final tem que ter apoio do Estado. Mas o importante disso é que inclusive referido no ponto 2.15 do memorando, não é? Exatamente. Uma das coisas importantes é que os próprios depositantes e os próprios clientes saibam que risco é que estão a incorrer quando estão a depositar no Banco A, no Banco B ou no Banco C, ou a comprar um ativo que nem sequer percebem muito bem de uma entidade terceira, porque neste momento as pessoas estão um bocadinho confusas em onde é que está o risco, como é que eles se podem proteger. E, portanto, isso, eu acho que essa questão o Fundo de Garantia de Depósitos é essencial também para promover a poupança. Sem poupança não vamos sair da crise. Muito bem, ficamos com esta mensagem para o intervalo. Agora fazemos uma curta paragem nesta Comissão Executiva. Estamos a falar da banca. Voltamos já, volte connosco.